Boa noite a todas e todos que estão conosco. Estamos iniciando mais um Talk Consciente, promovido hoje pela filial regional do Capitalismo Consciente em Curitiba. E em nome do Instituto eu agradeço os nossos convidados, Joselaine e Paulo, que estão aqui conosco hoje para construir esse conhecimento rico. Léo, que faz parte da nossa filial, vai conduzir esse bate-papo. Eu sou o Gabriel, sou coordenador de expansão do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Eu vou me autodescrever. Eu sou um homem de 36 anos, branco, da pele morena. Eu tenho sobrancelhas grossas, pretas, barba completa preta também. Estou vestindo uma camiseta branca, 2 fones de ouvidos, um em cada orelha grandes, e ao meu fundo existe uma parede com algumas almofadas no lado e um quadro. E eu dou as boas-vindas a todas e todos que estão nos ouvindo hoje ao vivo e a você que também vai nos assistir ou está nos assistindo em um outro momento. Gostaria de passar a palavra para Simone, que é a nossa liderança regional do Capitalismo Consciente em Curitiba, para que ela também dê as boas-vindas para vocês. Muito obrigado e desejo a todo mundo um ótimo evento. Obrigada, Gabriel. Só para destacar, as orelhas do Gabriel não são grandes, são os fones que são grandes, pessoal. Pelo menos não dá para ver a orelha, né? Achei divertido. Gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui conosco, mas esse nosso talk consciente da filial de Curitiba, que desta vez tem uma parceria aí com o Fábio Ban, que é um colaborador nosso da filial, futura filial de Londrina, ou filial do Paraná. A gente está ainda num processo de expansão aí pelo estado, e aos nossos convidados aqui que vieram por meio dessa parceria com o Fábio, o Paulo Carvalho, Joselaine, o Léo, que é nosso conselheiro, que vai mediar essa conversa, Wander, que é nossa colaboradora, que ajuda a gente também sempre em todos os talks aí, e a gente traz aqui sempre alguns lembretes iniciais, né, além dos agradecimentos, de que a gente está sempre muito abertos aí para a gente manter um relacionamento e manter nossas atividades sempre muito bem divulgadas para que as pessoas se aproximem da filial também, a partir desses encontros dos talks. A gente tem, durante os talks, um espaço para algumas trocas via chat, para perguntas, dúvidas, enfim, esclarecimentos que possam vir à tona. Então, fica aberto para vocês, né, qualquer questionamento, dúvida que queiram colocar, sintam-se à vontade para isso. A gente está gravando, está também transmitindo via YouTube da Matriz, do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, e vamos seguir, então, com o nosso papo, que é muito diferente, é um papo especialíssimo para nós, inclusive, porque ele vai trazer uma temática bem rica, bem atual, bem relevante da nossa realidade aí, do nosso futuro, inclusive, presente e futuro tudo junto, né, e misturado. A gente tem aí esse contexto junto com o nosso movimento que fala em consciência, então com certeza vai trazer um debate bastante interessante, muito rico aí para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos, portanto. Léo, a palavra é sua, se quiser se auto-apresentar. Vamos lá. Obrigado, Simone, Gabriel, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse talk. Estamos transmitindo diretamente hoje de Curitiba, né, eu e a Simone, mais o grupo aqui da filial que está ajudando a organizar esse evento. Curitiba está naquele seu climinha, né, tradicional, meio chuvoso, meio frio, bem nublado, né, mas com pessoas sempre entusiasmadas aqui para poder fazer a diferença. Me chamo Léo Tostes, eu sou consultor, professor, palestrante, enfim, eu estou envolvido com várias iniciativas com foco em inovação e impacto socioambiental. Me envolvo já há, sei lá, 25 anos no mercado de tecnologia e design. Sou designer de formação, né? Sou designer, administrador. Mas hoje, realmente, meu foco é esse, trabalhar olhando para o mundo e ajudando a construir um mundo melhor.
muito baseado nos conceitos do capitalismo consciente, né? Propósito, orientação stakeholders, né? Desenvolvimento de grandes lideranças e sempre, né, ter a consciência de que negócios têm que construir uma história de sucesso, mas também tem que construir uma história de legado, né? Uma história de construção coletiva. Eu vou... deixa eu fazer uma autodescrição. Eu gosto muito da inspiração do Gabriel. Agradeço, Gabriel. Afinal de contas, né, não sabemos quem é o nosso público. Vamos ser o mais inclusivos possíveis. Sou niteroense, do Rio de Janeiro. Acabando o cabelo, vulgo careca, uso óculos. Pele branca para morena. Olhos castanhos, estou usando uma camisa quadriculada. Eu só uso camisas quadriculadas e as pessoas logo vão perceber isso. Ao fundo tem alguns painéis, são alguns projetos que eu estou envolvido, né, em cima da lareira. Lareira essa que é bem importante aqui na cidade de Curitiba quando o frio chegar. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou convidar a Joselane primeiro e depois o Paulo. Josi, seja super bem-vinda, se apresente e compartilhe um pouquinho de quem é você com o nosso público. Olá, boa noite. Obrigada por me chamar de Josi. Eu sou consultora de processos organizacionais. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Em 2018, eu tive a oportunidade de estar com Raja Sisodia, com Nelima, então fui tocada mesmo pelo capitalismo consciente, então é uma honra estar aqui com vocês. Eu participo de alguns ecossistemas e algumas redes de conhecimento, no qual eu desenvolvo alguns trabalhos também. Atualmente eu estou desenvolvendo, participando da rede educacional, consultoria educacional na cidade do Porto, em Portugal, onde está acolhendo e buscando desenvolver brasileiros e de outras nacionalidades para o mercado de trabalho em Portugal. Encontrei Paulo Carvalho há alguns anos num movimento enorme, maravilhoso de transformação de negócios. Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem-vinda, Josi, né? Vamos no Josi. Paulo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos, obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Tá? Meu nome é Paulo Carvalho, tenho 56 anos, sou pai de Gabriela e Isis, sou fundador da Expert Global, uma empresa especializada em desenvolver e implementar áreas de inovação. Tá? E o meu propósito é gerar valor do caos. Muito interessante. Então vamos começar, né? Vamos começar. Inclusive, eu gostei muito do seu comentário, Paulo. Eu vou fazer uma rápida introdução e vou fechar em cima do seu comentário. Tá? Nós falamos muito em algoritmos, tecnologia, dados. Dados são de extrema importância no mundo de hoje. Mais do que nunca, né? Em qualquer outro momento do nosso passado, hoje falamos, os dados são o novo petróleo, né, em vários sentidos. E, obviamente, nós aprendemos através de dados, geramos informações através de dados. Claro, podemos traçar a experiência do nosso cliente, do nosso consumidor, do nosso colaborador, das nossas equipes, enfim, do resultado de uma organização. Ajudamos organizações a chegarem a novos patamares, construímos mais relevância. Mas tudo isso existe dentro de um contexto maior e definitivamente existe num contexto de fazer a diferença num longo prazo. E, afinal de contas, né, hoje estamos tomando decisões tão importantes que impactam não apenas a organização, mas também a sociedade, o meio ambiente. Estamos fazendo isso porque estamos vendo, mas também estamos mensurando mais esse impacto. Então, os dados estão aí circulando, fazendo parte da nossa vida, né? E definitivamente, eu aproveitando o comentário do Paulo, antes de abrir para uma pergunta e podemos falar um pouquinho sobre esse tema, e pedir para o Paulo primeiro, depois a Josi continuar, eu aprendi que assim, né, num curso que eu fiz recentemente, nós temos que ajudar organizações a liderar as mudanças para um caos saudável. E o caos saudável significa que organizações estruturadas, sustentadas perfeitamente não existem. E se elas não, de tempos em tempos, buscam, né, prosperar através de um entendimento de que o ambiente sempre terá desafios, o ambiente interno e externo terá desafios, ela vai sendo consumida internamente, até que ela vive uma cristalização, estabilidade e morre no seu próprio processo. Enfim, o tema de hoje não é trazer tanta inovação, mas definitivamente a inovação está lá junto com os dados. Então,
Paulo, vamos começar conversando um pouquinho, mas eu queria um pouco um pouco mais do contexto, né, antes de abrir para perguntas específicas, a visão que você e a Josi têm sobre esse conceito de dados e algoritmos na organização e o impacto disso no mercado e na sociedade. Eu vou pedir para você, Paulo, abrir, e depois eu passo para a Josi e a gente vai para perguntas mais específicas, tá bom? Tá ok. Primeiro, com relação à quantidade de dados, né? Nós estamos aí com uma quantidade infinita de dados hoje praticamente circulando aí no globozinho aqui atrás, né? Os dados circulando o tempo todo. Mas nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com os dados, né? Porque aí você vê, todo mundo fala em cultura data-driven, onde o líder tem que se apropriar das informações para tomar decisões, né? Porém, nós temos 3 níveis de estruturação de dados. Dados não estruturados, aqueles dados que estão ali no papel, né? Ou coisas parecidas. Dados semi-estruturados, que são os dados que se encontram numa planilha, se encontram em locais que não têm uma estrutura de coleta e gestão em cima desses dados, e dados estruturados. Então, boa parte dos dados são dados não estruturados e semi-estruturados. Entendeu? Então, isso é um ponto, isso é importante, porque no primeiro momento, o líder tem que saber lidar com os dados, né? Porque se ele não souber lidar com os dados, não adianta ele ter um ambiente do Watson, da IBM, fazendo machine learning, com Assistant, com Discovery ou Studio, se esses dados que chegam para a inteligência artificial não são muito fidedignos. Entendeu? Então, o que acontece? Existe essa preocupação hoje de saber entender que tipo de dados são úteis para a tomada de decisão. E aí a gente corre um outro problema. Tem que tomar cuidado, a gente tomando cuidado com a questão da informatização, nesse conceito de que tudo que a informática faz, ela pode gerar valor e sustentabilidade para o negócio. Tá? Você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a maioria dos dados hoje, uma inteligência artificial, normalmente ela faz correlações, né? Ela pega uma informação e acha correlações com aquela informação para criar um modelo e um panorama onde você faz comparações e, a partir dali, você toma decisões. E isso é preocupante, viu, Léo? Porque eu até comentei na última vez que a gente conversou, né, de um caso de uma das Big Apples, eu não posso falar o nome porque foi uma informação de um amigo meu de dentro, mas que eles analisaram que a maioria das pessoas, as melhores vendas da empresa estavam relacionadas a representantes de sucesso do cliente que eram carecas. Faz sentido, faz sentido. Agora imagine só as outras áreas tomando essa informação no pé da letra e ia mandar todo mundo raspar o cabelo. Então, as correlações em si, elas são interessantes quando existe realmente, dentro dessa correlação, uma análise um pouquinho mais crítica, mais ponderada e mais humana sobre o fato, né? Entendeu? Eu não posso pegar os dados ao pé da letra. Por isso que a gente brinca muito que a cultura data-driven ela é extremamente importante como suporte, mas nada substitui a experimentação. A capacidade de você experimentar, a capacidade de você errar e aprender com o erro, né? Elon Musk, no terceiro foguete, em 2020, eles lançaram 2 astronautas, né? Depois de muito tempo que os Estados Unidos não conseguia levar nenhum astronauta americano, tinha que ir pela Soyuz soviética, né? Depois do terceiro, ele falou assim, olha, gente, eu só tenho dinheiro para 3 erros, 3 falhas. Os 3 foguetes explodiram. E ele voltou lá e falou assim, agora eu vou investir mais para mais 5 foguetes. Mas você não falou que era só 3? Não, porque o que eu aprendi com essas explosões me deixou animado a investir mais em novos foguetes. Então, a experimentação ela é mais, na minha opinião, e olha que a Josi sabe disso, eu sou matemático, minha especialização é área de tecnologia, desde os meus 13 anos de idade, quando eu montei meu primeiro radioamador, entendeu? Mas, nesse momento, a gente tem que entender, tem que se render, que a informática é importante, os dados são importantes, mas a experimentação ainda é uma coisa muito maior, porque é só com os erros que se aprende e só com os erros que você evolui, não só na vida,
como dos negócios. Mais humano, né? E aí, Josi, qual a sua percepção sobre esse tema, dados, algoritmos, para a gente poder começar a ter um bate-papo aí? Eu vou trazer uns pontos que é o seguinte, a gente fala, né, a nova liderança, né, a algoritmização para a nova liderança. Então, eu vou dar um passo um pouco atrás para a gente ver os desafios no mundo corporativo. Liderar, a gente está falando de pessoas. Gerenciar, nós estamos falando de processos. Criar, inovar, controlar, implementar processos. No novo cenário, esse que foi tão bem abordado pelo Paulo, esses processos nas organizações hoje são processos, temos o quê? Nos processos financeiros, nós temos um RPA, que faz lá o remessa e retorno dos bancos. Temos a inteligência artificial nos chatbots. A gente já está vivendo esse cenário, que é um cenário que ele já começa de uma forma meio descontrolada, né, Paulo? A gente não consegue identificar muito quando a gente faz um contato com uma inteligência artificial e ela nos diz, nos aguarde um pouco porque eu estou aprendendo. Ué, o que é isso? Então, na nova liderança tem esse grande desafio, o primeiro desafio do profissional, que é equilibrar o liderar e o gerenciar para poder trazer os resultados para a organização e para a sociedade e para o mundo, né? E aí, dentro disso, vem esse componente que são os processos das organizações que são cada vez mais dentro desse mundo digital. Então, eu trago esse recorte para a gente trazer para esse ambiente corporativo que está precisando entender um pouco mais sobre esse mundo digital. A gente saiu da era industrial. Será que saímos, Paulo? Será que saímos, Léo? Da era industrial, já estamos há 22 anos do século XXI e ainda estamos aprendendo a viver com isso. Então, acho que é bacana a gente entrar nessas searas e entender que esse líder que a gente precisa dentro da organização, líder consciente, que tem que ter uma grande capacidade analítica, dentre todas as suas capacidades, tem que trazer os resultados. E hoje passa necessariamente pelos algoritmos, e a gente vai tratar um pouco sobre os aspectos, vantagens e desvantagens. Acho que vamos, né, Paulo? Dá mais uma puxadinha aí, que o mundo ele é digital. Então, essa é a introdução que eu gostaria de trazer para o nosso dia a dia das organizações. Bem, pessoal, então eu vou trazer algumas provocações para vocês dois e vamos caminhar juntos nesse papo. Uma pergunta que eu tenho em mente, que eu gosto muito e tem muita relação com o nosso tema hoje é assim, ó, o mundo está se tornando mais data-driven, como vocês falaram. Tem uma jornada para ser caminhada. E sempre com foco em resultado, vamos fazer as coisas acontecerem. Mas temos organizações de verdade usando esses dados para impactar meio ambiente e a sociedade, ou os seus colaboradores? Temos isso acontecendo? Vocês conhecem algum caso, ou conhecem como tem organizações usando esses dados para fazer um impacto mais positivo, considerando todos os stakeholders, além apenas, né, do acionista e do resultado financeiro? Posso começar com você, Josi, para você trazer um pouco da sua visão? Nós temos um case clássico, até é bem interessante a gente trazer o case da Natura, né, que é o mais conhecido, que a Natura tem no relato integrado todas essas informações que vêm de todo um processo de uma coleta de dados estruturada, ou seja, todas as ações nas comunidades, todas as ações de desenvolvimento, de sustentabilidade, ela vem alicerçada em dados estruturados, que o Paulo falou um pouco antes sobre a organização. E tem vários casos, o Paulo esses dias comentava conosco, Paulo, comenta sobre aquele caso da própria reserva também, que nós conhecemos. Né? A reserva é um caso típico de gerar causa, né? Você conseguir associar uma causa a uma proposta de valor. Né? O que é? Para cada, eu não sei mais ou menos qual é a quantidade e a proporção, mas eu acho que quando você compra uma camisa nas lojas da reserva, são 5 pratos ou 6 pratos de comida, eu não sei. 5 pratos de comida, né?
Aí você fala, pô, e aí? São 5 pratos de comida. E o que tem por trás disso? Todo um background tecnológico que permite, por exemplo, você rastrear quem foi beneficiado com aqueles pratos de comida. E isso é tecnologia. Então, quando você consegue fazer uma doação e você consegue rastrear e saber que aquela doação, entre aspas, né, que não é bem uma doação, mas você sabe que aquele prato de comida está chegando em tal local, em tal esquina, em tal entidade, em tal, né, asilo de velhinhos ou no orfanato, só o fato de você conseguir ter essa rastreabilidade, e isso é só possível se tiver tecnologia. Não dá para fazer isso sem tecnologia, né? Porque eu tenho que ter um mecanismo no processo, onde cada etapa do processo tem que ser apontada para que eu possa saber exatamente o que foi alocado. Então, eu consigo dizer, poxa, eu comprei uma camisa básica, mas essa minha camisa básica alimentou X pessoas. Poxa, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E quando você monta um negócio, parabéns à reserva, e quando você já nasce com a proposta de valor associada à causa social, entendeu? E um impacto positivo, né? Eu não sei como é que está hoje, mas esse é um caso específico, né, Josi, de tecnologia alocada diretamente no impacto positivo e associada a uma causa, proposta de valor. E a própria questão da gestão dessa informação, e aí a gente vai falar de tecnologias que a gente conhece mais, dos ERPs também, né? Que são as mais simples, que é depois dos impostos, né? O caso da reserva é essa situação, é depois dos impostos. Então, como é que se calcula isso tudo? Como é que se tem toda essa informação? Tem que ter uma base de dados consistentes, uma programação consistente para realmente fazer essa entrega de valor prometida à sociedade. Muitas empresas, às vezes, querem gerar impacto positivo, né, no modelo de negócios, mas não conseguem trazer esse background tecnológico para que as empresas consigam apresentar para a sociedade, para a comunidade, os benefícios que estão sendo posicionados através dessa associação. Então, eu acho que a tecnologia, nesse ponto, ela é fundamental para você conseguir gerar impacto positivo. Essa é uma opinião. Com relação à ambiental, hoje teve nas Olimpíadas de Tóquio, teve um caso, eu não me lembro, não sei agora, não me lembro agora, onde você fazia tipo uma Pokémon, sabe? Onde você buscava as informações nas árvores da cidade. E aí você poderia contribuir ali na hora, nessa busca do tesouro, nas árvores, e você conseguia, gerar uma contribuição ali em tempo real para a manutenção, entendeu? Para aquele entorno ali. Então, é legal você também trazer a gamificação para dentro do processo de impacto ambiental, por exemplo, que neles fizeram em Tóquio. Então, assim, eu acho, gente, que tem tanta coisa que a gente pode fazer, entendeu? Para poder gerar um modelo mais sustentável para as organizações. Mas eu acredito plenamente, só com boa vontade é difícil. Você precisa ter um amparo de pessoas, óbvio, que estejam engajadas e a tecnologia para dar suporte a esse pessoal. E posso complementar, Léo? Pode, vai lá, complementa então. E tem a situação também um modelo de negócio que necessariamente deve olhar as externalidades negativas. Então, a gente tem o case do Waze, que na medida que o Waze começou a fazer os desvios de rotas, isso é tecnologia, começou a trazer o quê? Ruídos para ruas que anteriormente não tinha movimentação nenhuma. Como é que se conserta isso? Né? Como é que se busca? Então, num primeiro momento, é extremamente positivo, porque vai dar mobilidade, né, para as pessoas que estão andando de automóvel, mas, por outro lado, está causando um impacto extremamente negativo para aquela comunidade. Então, toda vez que a gente olha um modelo de negócios, a gente precisa olhar os impactos positivos e os impactos negativos. E, muitas vezes, isso não é olhado, a gente olha o positivo. Eu tenho um exemplo aqui em mãos, sem fazer propaganda, tem toda essa questão da ONU para redução de plásticos. Eu estou vendo aqui na prática
uma garrafinha d'água em Tetra Pak, por causa do compromisso de não ter plástico. Então, a gente tem que efetivamente olhar as políticas, as ações e ver como que os negócios podem transferir para a sociedade, mas olhando os aspectos positivos e os aspectos negativos, que muitas vezes são maiores. Muito bom sua colocação, Josi, porque acho que a visão de um capitalismo mais consciente ele envolve entendimento de todos os stakeholders. E os dados, o pessoal de dados gosta muito, né, do conceito, o data lake, né, para onde vão todos os dados. Dado é dado, ele tem que se tornar alguma informação, né? E a informação vem para nós dessas formas. O Waze traz uma informação, a questão de como é que foi o impacto da reserva é uma informação, mas quer dizer, já foi tratado, algo já aconteceu e aqueles dados foram essenciais para a tomada de decisão, seguida do resultado ou da decisão. Mas você trouxe uma visão que é bem interessante, que é o quanto impactamos positivo e negativamente todos os stakeholders e o ambiente em si à nossa volta. Isso é interessante porque eu quero puxar uma pergunta, eu vou começar com você, Josi, aproveitar que você deixou o gancho, tá? E tem a ver com liderança, que é assim, ó, hoje mais lideranças, porque tem a ver com dados, mas tem a ver com indicadores e métricas, né? Hoje mais lideranças são cobradas de gerar resultados em temas de ESG, de ESG. A gente sabe que tem inclusive lideranças hoje que se não batem metas de ESG, perdem até as suas funções, seus cargos, né? Então como é que podemos usar essas tecnologias para ajudar essas lideranças a causar os impactos, a atingir suas metas de ESG, de forma que gere resultados positivos e considere também o ambiente, enfim, os outros stakeholders à sua volta? Acho que eu considero que tem que ter um entendimento do ambiente do universo que a organização está inserida, para que possa ser feita uma modelagem do negócio. Então, o que ocorre? Se um negócio tiver uma modelagem, uma remodelagem, com uma visão do século passado, que a gente fala da era industrial, os dados serão num papel, certo? Os dados vão ser, né, não serão informações, serão a propriedade de alguém. Então, essa estruturação de como que os dados são imputados, para que são imputados e o que vai ser feito com eles é uma coisa extremamente importante. Levantar dados, e isso a gente também fazia quando a gente utilizava lá nos primórdios dos sistemas da qualidade, as folhas de verificação ou indicadores de desempenho que não têm correlação nenhuma com aquilo que o negócio pretende entregar, aquilo que o negócio precisa entregar. Então, os dados eles precisam ser necessariamente vinculados às suas definições, como que vai se imputar ou se coletar de acordo com a estratégia do negócio. Então, esse é um ponto importante e aí sim utilizar uma metodologia adequada para modelar ou remodelar o negócio. E aí, né, Paulo, tem a metodologia agora que a gente trabalha na modelagem de negócio, que a gente vai até os OKRs para que nós possamos realmente lá no final saber quanto todos os processos, quanto todos os dados e todas as informações estão contribuindo para a entrega de valor. Deixa eu só, antes de passar para o Paulo, estou vendo que tem pessoas querendo fazer perguntas, deixa eu fazer o seguinte, pessoal, deixa eu só fechar essa primeira parte do bloco e deixa uns 10 minutinhos finais, e 10 minutos finais, pode deixar as mãos levantadas, que eu já vou saber quem são, tá? Lá para as 18h40, mais ou menos, 18h40 e pouquinho, para a gente poder fazer uns minutos, tá bom? Paulo? Vamos lá. E aí, lideranças e ESG. Liderança. Primeira coisa, o conceito de liderança, né? Porque muita gente acha que liderar é gerenciar. Na minha opinião, gerenciar é convencer as pessoas a fazer aquilo que elas não querem. E liderar é ajudar as pessoas a apresentar um potencial que eles nem sabem que eles têm. Então, explorar o potencial das pessoas, eu acho que é a liderança, né? Capacidade de você explorar o potencial das pessoas e trazer as pessoas para dentro do objetivo, do propósito, né? Então, fala-se muito do propósito,
E eu pergunto muito, as pessoas, um dia eu estava numa live ontem que falaram justamente isso. Eu falei, quando meus colaboradores, quando chegavam para entrevista, eu nem olhava currículo, eu nunca olhei currículo, eu nunca olhei DISC, nada disso. Eu perguntava, chegava, perguntava para ele, me responde um negócio, para que você nasceu? Eu não sei, para que eu nasci? Então, quando a pessoa não sabe, e eu vou dizer, eu só fui saber realmente para que eu nasci, não faz 8 anos, 6 anos, não é uma coisa que é fácil você descobrir isso, mas é importante a gente entender o que ela quer ali dentro com a vida, o que ela quer da vida dela e o que a empresa pode ajudar a ela conquistar o que ela quer para a sua vida. Né? Então, é importante que você olhe para as pessoas e fale assim, poxa vida, você está minimamente integrado ao propósito nosso. O nosso propósito é Innovation for All, é inovação para todos. Você é uma pessoa que quer inovar? Você quer quebrar paradigmas? Você quer fazer transformações nos negócios? Essa é a sua vontade? Ou você quer ser o que eu chamo de tarefista, conformista e infeliz? Porque aqui, o que vale aqui é inovacionistas, alpinistas e aprendizes. É esse pessoal que a gente quer aqui, entendeu? Então, tem muitas pessoas, Léo, que botam a culpa na equipe. Olha, a equipe está muito mal, a equipe não bate as metas, a equipe não sei o que lá, a equipe não sei o que lá. Mas, na verdade, é o líder. Não existe culpado, existe um grupo de pessoas que têm que estar alinhadas com o propósito e com a vontade de gerar valor para a sociedade. Então, o que acontece? Quando você joga o ESG de uma hora para outra, VGA, que eu chamo, né? Via goela abaixo. Quando você joga um VGA do ESG, o que você está dizendo? Põe as pessoas que nunca sabem nem o que é um impacto positivo, que a partir de agora eles vão ter que fazer um relato integrado. Eu nunca fiz... afinal de contas, a empresa é para dar lucro ou fazer o papel do governo? Essas são as indagações que acontecem. Entendeu? A responsabilidade do ambiente é minha ou é do IBAMA? As pessoas não têm noção do que é isso. Né? E cabe nós, e cabe o capitalismo consciente, que já faz isso com muita propriedade, gerar esse esclarecimento, fazer com que esses executivos que estão cegos acordem e enxerguem antes de simplesmente adotar coisas por imposição de bancos, né, por financiamentos internacionais, entendeu? Que exigem determinados tipos de modismo, né? Porque, na verdade, o que se tem que se fazer é lá no começo, nos primeiros empreendedores, quando for desenvolver esse modelo de negócio, ali ele já tem que colocar receitas, impactos positivos, custos e externalidades negativas. Quando ele, no berço, já começa a ter essa concepção, essa cultura, que a empresa tem que ser sustentável, a empresa tem que gerar impactos positivos e reduzir as externalidades do início, aí você gera uma revolução, uma nova geração de pessoas que vão montar negócios realmente sustentáveis e preocupados com os seus bisnetos, né? E a quantidade de areia e sol que eles vão ter aí pela frente, né? Então, esse é o meu posicionamento, entendeu, Léo? Eu fico até um pouquinho emocionado, porque, cara, é que nem o LGPD, fez um barulhão. Cadê o LGPD? Ninguém fala mais. Então... E tem uma questão, Paulo, que eu li esses dias, um artigo no Valor Econômico, Léo, muito interessante, talvez vocês tenham lido, que era da diretora global de sustentabilidade da Natura, que ela falava sobre as ODS, isso tudo. Gente, quando eu li os comentários, era assim: quem lacra não lucra, quem lacra não lucra. É uma coisa que a gente tem muito trabalho para à frente, para colocar essa questão de que é uma situação que é para todos. Então, à medida que uma pessoa faz uma abordagem sobre a ODS, sobre a necessidade das ESGs, né, de todo esse conceito, o comentário... Gente, quando eu li os seguidores no Twitter, de uma conta eram 80 mil pessoas e da outra conta era 120 mil pessoas que estão nessa linha. Então, eventos como esse nos dão a oportunidade de reflexão.
que não é um modismo, né, Paulo? Não O pode caso da, ser o caso da visto como um modismo. o caso da Unilever. Você viu a transformação que a Unilever fez, né? Levando a questão da sustentabilidade em toda a sua proposta de valor. A Unilever chegou a um ponto de qualquer produto que seja desenvolvido no P&D tem que ter um propósito. Não é eu que tenho que ter um propósito da empresa, é o produto que tem que ter um propósito. Isso sim é uma transformação que você faz, né? E falando um pouquinho da tecnologia, Léo, eu acho que as pessoas têm que parar de fazer tarefas repetitivas, né? Também muita questão de o ser humano não conseguir pensar na sustentabilidade é porque não tem tempo. Ele passa das 7 horas da manhã às 10 horas da noite trabalhando, olhando o processo, vendo o relatório, tomando decisões, e ele não consegue, ele entra numa máquina, numa espiral, né? Uma esteira, né, de produção que ele não consegue olhar em volta, né? Não consegue. Então, a tecnologia, nesse ponto, que nem a Rosane falou, dos RPAs, da inteligência artificial, ela veio para justamente eliminar tarefas repetitivas ou tarefas que exigem soluções de problemas de baixa complexidade. E aí, quando você tira essa coisa que não precisa mais ser feita por seres humanos, já pode ser feita por máquinas, e eu estou falando de automação cognitiva. Eu não estou falando de robôs em plantas de fábricas, eu estou falando de automação cognitiva mesmo. É saber que extrair o dado de uma planilha, inserir no SAP, gerar um determinado relatório, enviar para o executivo, esperar um feedback dele, pegar esse feedback, dar continuidade no processo, pode ser feito por inteligência artificial. Então, não há... A inteligência artificial, gente, tem pacotes prontos para fazer isso. Soluções prontas, não precisa desenvolver inteligência artificial para isso. Então, eu acho que a gente tem que liberar os nossos executivos no primeiro momento para que eles tenham mais tempo para pensar. Porque se eles não tiverem tempo para pensar, esquece. Não adianta. Não vai... Bom, pensa no meu ponto de vista. Mas acho que a Josi está doida para comentar de novo. E aí, Léo, e aí, olha só, a tua fala anterior. Vamos pegar o que o Paulo falou, ter tempo para pensar no quê, certo? No quê? Em contribuir com a sociedade ou continuar fazendo porcariazinho, vamos fazer. Então, ter tempo para quê? Para conhecer o mundo que está inserido, o ambiente, espero, né, suas necessidades. Espero, né? Espero que esse tempo seja para isso. Que for só para gerar mais lucro, sem... Tá difícil gerar hoje muito lucro sem propósitos e sem sustentabilidade no mundo de hoje, né? Essa geração já não está permitindo mais isso. Né? Olha, vou dizer para vocês que eu acho que tem reflexões aqui que têm que ser consideradas, obviamente, na verdade, algumas provocações. A tecnologia está posta, ela está aí. Ela pode ser, e tecnologia ela não é alinhada para bem ou para mal, né? A tecnologia. Obviamente que cabe ao ser humano, né, a última palavra e é a decisão. Organizações que tratam dados e usam a tecnologia de forma positiva, elas têm o potencial de multiplicar o impacto que ela causa na vida dos seus consumidores, mas também de todos os atores, né, todos os stakeholders que estão no seu entorno. Organizações que têm esses dados e focam exclusivamente em resultado para acionistas, ok, acho que ela vai conseguir atingir seus objetivos no curto prazo, no médio prazo, mas acho que no longo prazo ela está perdendo a oportunidade de aprender mais e mais rápido sobre a realidade que ela está inserida, o impacto que ela causa, né, negativo ou positivo que ela causa, e como ela pode tornar essas relações melhores. Só que os concorrentes já estão fazendo isso. Os bons concorrentes já estão sabendo usar esses dados positivamente, né? Então, é uma questão de quem vai ficar para a história e quem não vai ficar para a história. Né? Ou melhor, quem vai ficar para a história, só para a história, e quem vai continuar contando histórias. Acho que é um dos desafios. E esse desafio, obviamente, ele se relaciona, eu não vou nem entrar no mérito propósito, mas vou entrar no mérito consciência e stakeholders, quer dizer, o papel que você exerce e a relação que esse papel que você exerce se relaciona com todos, né, e todas
que estão envolvidos, né? Atores que estão envolvidos. Então, acho que, sim, vocês trouxeram bons pontos, algumas histórias, e é isso mesmo. Pessoal, deixa eu só trazer um ponto que eu queria rapidinho para poder abrir a pergunta da Sandra. A Sandra mandou a pergunta. Ó, tem pergunta que veio pelo YouTube, não sei se vai dar tempo de... Deixa eu ver. Bom, a gente já tem pergunta, né? Vamos pegar uma pergunta daqui, em vez de ficar puxando, até porque nosso tempo a gente tem mais 10 minutinhos. Sandra, você estava com uma pergunta, você quer fazer a pergunta? Não tem áudio, porque depois eu quero pegar uma que veio pelo YouTube. Vou ser bem rápida. Na verdade, é uma preocupação que eu queria passar e ver a opinião de vocês. O que eu acho que deve ser a tendência dos dados é transparência. A transparência vai trazer o mercado para conhecer as fragilidades e as fortalezas de cada empresa. Então, vamos lá, Brumadinho, né? Então, a Vale, quanto tempo ela demorou ou está demorando para indenizar as comunidades lindeiras? Né? Como que ela pode tentar ainda fazer um relatório, né, de ESG, se ela não resolveu as coisas? Então, eu acho que o tempo de resposta tem que contar e todos têm que ter acesso a esses dados. Eu acho que a partir daí a gente consegue realmente não ter greenwashing, né, tipo Klabin, uma série de dados, coisas aí que a empresa faz muito bonito no E e no S está lá fracassando. E porque a gente não tem acesso aos dados. E também nos dados pessoais, eu acho uma brincadeira LGPD, porque diz que eu tenho direito, eu sou dona dos meus dados, sou nada. Todo mundo tem os meus dados. Né? Posso ser usada, os meus dados são usados até para ver se eu vou ser contratada ou não, de acordo com o algoritmo de uma empresa para me contratar. Então, eu acho uma falácia essa coisa de segurança de dados. Mas, enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. E aí, claro, ter tempo de responder aí mais coisas. E obrigada, foi bem legal. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra. Eu posso só falar um ponto aí, que a Sandra ela falou de transparência, né? A Academia Alemã de Ciência e Tecnologia criou um modelo que a gente chama de modelo de maturidade e transformação digital. Ela é baseada em 6 etapas: informatização, integração de dados, visibilidade de dados, transparência, Sandra, de dados. E qual a diferença da visibilidade e da transparência? A visibilidade é o que nós vemos, o que nos colocam, mas a transparência é mais importante, porque é o que nós entendemos. Né? E a partir nós temos a quinta, que é a análise preditiva, que é a capacidade de entender e fazer modelos para que eu possa prever o futuro, e a última é a adaptabilidade. É justamente a parte onde entra a inteligência artificial e machine learning tomando decisões nos nossos lugares, decisões executivas. E com relação aos dados, Sandra, muito legal você ter tocado nisso. Existem empresas hoje no mundo que estão contratando pessoas por DNA. Então, eles já não estão mais nem apostando no que eles estão nos dados que estão chegando para eles, porque para eles já é irrisório, entendeu? Exato. Comportamento. Para eles não importa, eles querem saber a genética da pessoa com relação ao que ela vai fazer. A genética dela é apropriada, ela pode ficar doente, me deixar na mão, lá na frente, na hora que eu mais precisar dela, e isso é uma polêmica ainda maior, né? Essa é uma polêmica muito maior. Você contrataria uma pessoa por DNA? Isso é possível? Se eu colocar isso no meu relatório que eu contrato, o que vai ser a repercussão disso na sociedade? Boa pergunta. Excelente provocação. Excelente provocação. Josi, quer comentar? Léo, estou vindo aqui. Tu percebes que eu fico... E tem um ponto agora, trazer um salzinho aí, continuando esse ponto, e as contratações, né, as entrevistas de seleção de pessoas no metaverso, gente. Então, o que é isso nesse momento? O metaverso se torna um ambiente de convivência, ok, gamificado, eu sou um avatar, mas o que está fazendo? Tu está colocando... fazendo esse recorte de contratações, tá, gente? Está colocando o recrutador, a pessoa que está selecionando, e o entrevistado sentado numa cadeira, sentado num sofá, vivendo uma experiência de um mundo
Que mundo é esse? Então, a gente está perdendo, e aí tem aquilo, Léo, que tu falaste, o positivo e o negativo. Tudo tem que ter uma medida. Tudo tem que ter uma medida e uma adequação para isso. Então, se a gente vê que, ok, metaverso é lúdico para uma contratação, mas para aí, será que não seria melhor a gente estar se olhando? Será que é a melhor ferramenta de tecnologia? E aí a gente poderia falar um pouco mais em tecnologias utilizadas nos negócios, que ela vem lá da realidade virtual, o primeiro que traz a experiência, que é super bem utilizado nos negócios para gerar experiência para os clientes. Depois a realidade aumentada, que ela já veio uma amplificação, uma ampliação da vivência. E tem uma coisa muito interessante. Tem tempo, Léo, só para eu falar um exemplo? Só para fechar. Dá um exemplo. Gente, eu tive uma experiência, o Paulo falou do Pokémon antes, aquela experiência das Olimpíadas, né? Hoje a gente entra no Google, a gente tem a experiência em casa, sem comprar nada, de ver um dinossauro dentro da nossa sala. Coloque no Google dinossauro em 3D. Então, está muito próximo da gente. E aí está muito próximo das nossas equipes. Então, quando a gente fala dos líderes, a gente está falando dos liderados. Ou seja, a gente saiu do ser humano analógico e a gente é um ser humano digital. Só falta a gente ter consciência para a gente melhor utilizar esses conhecimentos que a gente está adquirindo. Fechei, Léo. Obrigada. Ale, 10 segundos, Léo. 10 segundos. Um abraço para o Ale Pacheco, grande amigo, irmão, que está aí com a gente aí. 2, se preparem, tá? Executivos hoje de grande escalão nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, estão sendo entrevistados através do seu assistente pessoal, do seu chatbot. Hoje eles estão indo para entrevista. Eu não sou entrevistado. Eu crio o meu chatbot, né? Eu crio minha inteligência artificial no Assistant da IBM ou na Google, onde for, e o bot do contratante vai conversar com o meu bot, vai fazer perguntas da minha competência, o que eu sei fazer, entendeu? Aí eu pergunto, por que isso? Aí me responderam, porque você não tem tempo mais para responder todas as demandas de um alto executivo e alta performance no mundo. A quantidade de dados é tanta, Léo, tantas informações, tantas pessoas te acessando no mundo inteiro, que você vai ter que criar bots para aquelas informações básicas, você não precisa mais dar. Deixa que o teu bot passe essa bola. Então, se preparem que nós vamos ter que começar a criar nossos bots pessoais para poder estar bem empregados em algumas grandes empresas. Não sei o quanto eu quero pensar dessa forma sobre esse tema, mas daqui a pouco a gente vai ter mais bots do que pessoas nesse mundo. Enfim, não vamos levar isso para uma próxima discussão. Pessoal, já são 18h51, eu preciso começar a fazer o fechamento, e aí eu vou pedir para o Paulo, que já estava falando, depois eu passo para a Josi, eu fecho, e aí passo para a minha querida Simone fazer o fechamento oficial conosco aqui, porque o tempo voou, né? Josi, palavras finais sobre o nosso papo de algoritmos, dados, liderança, consciência e propósito. Léo, obrigada pelo espaço, pela conversa. Paulo, Simone, pessoal do Capitalismo Consciente, todo mundo que está presente. É um universo imenso que é necessário a gente conhecer. Paulo e eu, a gente deu muita pincelada, né, Paulo? Tem muita coisa para a gente ver, mas o fundamental é a gente entender que um líder consciente precisa ter esses conhecimentos para que possa gerar o devido valor que a sociedade precisa. Então, a algoritmização está aí. Nós já ficamos chocados há uns 2 anos atrás com o dilema das redes, com privacidade hackeada, mas esse é o cenário que a gente está. Não é um cenário de pavor, ele é um cenário que nós temos que dentro do que é possível, nós controlarmos. Muito obrigada pelo convite. Feliz da vida por estar com vocês. Obrigado, Josi. Paulo, suas palavras finais.
Bom, eu agradeço mais uma vez o convite, tá? Muito legal, muito bom participar aqui com vocês. E espero aí a próxima vez, se tiver uma próxima vez, estou aqui aberto aí para a gente discutir outros assuntos. Agradeço de coração. Legal? Bom, deixa eu dar minhas palavras finais também, antes de passar para a Simone. Josi e Paulo, agradeço muito pela presença de vocês. O assunto, cara, ainda tinha muito assunto, falar mais de metaverso, falar mais de redes sociais, inclusive sobre o impacto que tem sobre esses dados, os dados que nós geramos, a pegada que nós geramos. Eu vou até aproveitar, enquanto estou fechando, fazer um comentário sobre o comentário ali do Alessandro Pacheco, né? Que ele falou sobre a questão do lítio. Não existe almoço grátis, mas existe uma questão de como é que entendemos como esses dados e como é que isso faz parte de uma grande rede do qual extraímos lítio do meio ambiente, transformamos, vendemos, compartilhamos, reutilizamos. Eu sou super adepto da ideia de economia circular. Como mantemos isso circulando dentro da sociedade? Como é que reduzimos o impacto no longo prazo? Geramos valor para todo mundo nessa grande rede, né, mundial. Né? Os recursos do mundo são finitos. O ser humano somos bilhões. Como é que aproveitamos da melhor forma, geramos melhor impacto, distribuímos melhor para todo mundo e fazemos as empresas continuarem rodando. Então, assim, não tem almoço grátis? Não tem, mas o almoço vem, né, com a comida de algum lugar, distribuída com outro, produzido por outro. Então, tem que ter todo mundo vendo os ganhos e a construção junto. Então, assim, nós falamos sobre algoritmos, falamos sobre dados, falamos sobre tecnologia, falamos de liderança, pessoas, propósitos, stakeholders. Enfim, buscamos trazer toda uma construção em torno de desafios que são reais. E, novamente, como eu disse, né, a tecnologia, os dados estão aí, estão postos para a gente. Como é que vamos usar isso melhor, de forma mais positiva, para gerar negócios mais saudáveis, do ponto de vista mais, né, global, né, de todos que são esses atores, né, todos os stakeholders que estão envolvidos. Então, agradeço aí a vocês dois, agradeço o convite da Simone e do grupo para poder ajudar a mediar esse painel, e agradeço a vocês que estão conosco aí nos assistindo aqui do próprio Zoom ou no nosso canal do YouTube, ou que irão nos assistir mais adiante, né, em outros momentos, quando puder assistir a gravação. Simone, minha querida, agradeço muito o convite, passa a palavra para você, para que você possa fazer o fechamento oficial. Obrigada, gente. Obrigada, Léo. Muito bom, né? Essas conversas, como a Sandra colocou ali, papo para pelo menos 4 dessas. Né? A gente teria muito assunto, a gente sempre encerra com muita tristeza esses talks, porque daria realmente uma longa conversa a mais, né? E o bacana é que a gente tem esses recursos de gravação e tudo mais, e sempre podemos seguir, sim, com uma sequência dessas conversas em outras oportunidades. A filial tem feito bastante, como eu falei, trabalho nesse sentido de estimular essas conversas, de dar continuidade em âmbito mais fechado, muitas vezes, mas para isso a gente está sempre convidando pessoas incríveis para trazerem esses conteúdos incríveis. Os nossos convidados de hoje, em especial, também são muito experts no assunto, então é um privilégio tê-los aqui conosco. A gente agradece muito. Essa parte final, essa finalização é muito também para reforçar o nosso convite para que as pessoas façam parte conosco desse movimento, de acompanhar o que a gente tem falado e feito, e tem se aberto muito esse universo de temáticas, porque realmente tudo tem alinhamento com a questão da consciência. Acho que o que vocês trouxeram, mostrando que mesmo quando a gente está falando de um mundo extremamente tecnológico, a gente nunca pode perder de vista essa questão da consciência que está por trás disso, do lado humano das coisas, do quanto a gente, enquanto ser humano, continua sendo humano, usando a nossa inteligência não artificial para sempre ter esse controle sobre a inteligência artificial, né? A gente não pode ser dominado por isso. A gente tem que ter esse lado bacana, que só a consciência diferencia. Então, muito importante isso. Vou só compartilhar aqui uma tela que tem o nosso QR Code da filial, que direciona para quem não for ainda embaixador do movimento e quiser se tornar.
A gente estimula bastante, encoraja a todos para que o façam, porque por meio desse canal, esse QR Code direciona para o site do Capitalismo Consciente Brasil, e a associação existe de várias formas, gratuita, pessoa física, jurídica. A gente procura estimular para que, por meio desse canal, nós possamos continuar essas conversas, essas atividades que a gente tem feito tanto localmente quanto em nível nacional e até mundial, porque o Capitalismo Consciente é um movimento global. Então, muito legal mesmo. Eu já imaginava que essa ia ser uma conversa também super especial aí. Volto para agradecer vocês, então, e finalizar essa conversa de hoje. Para todo mundo que participou com a gente também, nossa obrigada. E seguimos aí com posts aí de sequência, com insights que vão estar no nosso Instagram. Quem quiser nos seguir, a gente também se comunica por lá. Alguém mais gostaria de dar um tchauzinho final? Tudo certo? Encerramos por aqui. Léo, super obrigada pela mediação. Paulo, Josi, muito bom ter vocês mesmo conosco, gente. Uma boa noite e até a próxima.